Olá amigos, olá amigas. Hoje dia 30 de dezembro de 2023, quase virado do ano, eu tenho que compartilhar com vocês uma situação que de repente ajuda até a esclarecer sobre um determinado assunto que rola muito no nosso município, aqui em João Neiva. Não sou professor, gosto de ler e no que eu puder tirar algumas dúvidas, assim eu faço. Eu fui questionado por uma pessoa hoje, saindo do supermercado, de um supermercado em João Neiva, nossa cidade aqui. Eu fui questionado por uma amiga, uma senhora, por que o prefeito investiu tanto nessa ornamentação de Natal aí, aquelas luzes bonitas, e quando poderia ter investido o dinheiro que foi gasto com aquilo, que foi utilizado naquilo, quando poderia ter investido na saúde, na reforma de escolas e tudo mais. É o que rola por aí, rolou bastante alguns dias nos meios sociais. Então eu, com todo respeito, eu conheço a senhora, eu disse para ela o seguinte: é comum as pessoas, até eu já passei por situações assim, que eu rodo o Espírito Santo dando cursos, a gente passar em alguma cidade e ver aquelas coisas bonitas, ornamentações. O último que eu passei agora foi no município na cidade de Santa Teresa, aquela praça muito bonita, linda. E é comum a gente, eu acredito que muitas pessoas, inclusive os críticos, se admirarem com aquilo e fazer o seguinte questionamento: por que em João Neiva não tem isso? Por que o prefeito de João Neiva... E aí, quando o Poder Executivo resolve investir numa coisa dessa, numa ornamentação, aí as pessoas que tanto admiram outros municípios, admiram o trabalho de outros prefeitos, caem em cima, né, do prefeito da sua cidade. E aí rola diversos assuntos. No caso de João Neiva, que foi utilizado, foi gasto aí 4 milhões para aquela ornamentação e tal. E aí, então, mas eu continuei o assunto com a senhora e falei para ela o seguinte: no final ela até disse que nem sabia que as coisas aconteciam do jeito que eu tinha relatado para ela, mas eu disse para ela o seguinte: todo prefeito, eu acredito que todo prefeito, todo chefe do executivo municipal, ele tem as suas preocupações, ele tem a intenção de fazer o melhor pelo município. Eu não acredito que alguém assuma uma prefeitura, uma administração municipal, o Poder Executivo Municipal, apenas por status ou para, sei lá, para galgar novos cargos políticos. Eu não acredito. Eu acredito que todos os prefeitos que se elegem pelos municípios, eles têm aquela preocupação, eles querem deixar a marca deles. Então, e aqui em João Neiva eu não acredito que tenha sido o contrário. O administrador aqui de João Neiva, assim como os outros, eu vou usar uma metáfora aqui, ele deve ter pego um pires e rodado lá no governo do estado, rodado por algumas secretarias, buscando angariar recursos para resolver problemas aqui do nosso município. Então, o prefeito foi com o pires lá na Secretaria de Cultura, pedir dinheiro para essa ornamentação, foi na Secretaria de Educação ver se consegue recursos para melhorar as escolas, para a reforma. Ele foi na Secretaria de Meio Ambiente para resolver problemas do meio ambiente, das estradas. O prefeito deve ter ido na Secretaria de Habitação, eu nem sei quantas secretarias ao todo tem no Espírito Santo, mas é isso que os prefeitos fazem. Eles vão com o pires pedindo em todas as secretarias recursos para resolver os problemas dos seus municípios. Mas só que eles não encontram em todos. Nem todos têm dinheiro, têm recursos disponíveis para aquela demanda que o prefeito está apresentando. Mas aí algumas, sim. Então vamos lá. De repente o prefeito de João Neiva, o senhor Paulo Sérgio Denardi Micula, foi em algumas secretarias pedir recursos para reformar a escola, para acertar estradas, para construir unidade de saúde, para equipar as unidades de saúde dos bairros. Beleza.
De repente conseguiu algum recurso, mas também pode ser que não tenha conseguido. Mas aí, na Secretaria de Cultura, vou imaginar que seja essa secretaria, tinha recursos. E o prefeito conseguiu, através de um documento que ele fez lá, um projeto, ele conseguiu recursos para esta ornamentação. Bom, mas esse prefeito poderia ter usado esse dinheiro que ele conseguiu na Secretaria de Cultura para reformar escolas. Ele poderia usar esse dinheiro que ele conseguiu na Secretaria de Cultura para a ornamentação de Natal, para tapar buracos de estradas, para reformar escolas, para outros. Não, ele não pode. Ele não pode, e vou dizer por que ele não pode. Eu estou aqui com cópia do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, 19 dias, alguns meses antes do meu nascimento. Melhor, depois do meu nascimento. Esse decreto-lei dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. Então está lá o título. O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o parágrafo 2º do artigo 9º do ato institucional, lei institucional número 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. E aí eu vou lá para o inciso 3 e 4. Inciso 3. Então, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Executivo, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Então, inciso 3º. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. E o 4º diz lá, empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinam. Então, se o dinheiro vem para uma finalidade para o município, outros setores podem estar muito necessitados, mas o prefeito só pode usar aquela verba para aquilo a que foi destinado, aquilo para o que ele apresentou a necessidade. Então, a Secretaria de Cultura, eu estou dizendo Secretaria de Cultura aqui do Estado, que eu imagino que tenha sido isso, se não foi, mas o órgão que destinou o dinheiro, a verba para aquela ornamentação, é para aquilo. O prefeito não pode usar em escola, não pode usar para tapar buraco, não pode usar para pintar meio fio, não pode usar para segurança, não pode usar para outra coisa nenhuma. É muito comum nós ficarmos sabendo de notícia de que prefeito teve os bens confiscados, o prefeito foi afastado, o prefeito se tornou inelegível por 8 anos, por desvio de verba. E aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que o prefeito roubou. Não, nem sempre. Nem sempre é assim. Às vezes o prefeito, muito preocupado com uma determinada situação, ele consegue verba para um outro investimento no município. E aí ele desvia esse dinheiro para outra finalidade também de interesse da população do município. Mas ele desviou. E aí ele vai ser julgado, ele vai ser cassado, ele vai ter seus bens bloqueados, vai se tornar inelegível. Isso já aconteceu em diversos municípios. Aqui em Joinville tivemos uma situação assim. O prefeito está preocupado, mas ele não pode tirar dinheiro porque veio para aquela situação X e investir em Y. Eu vou citar um exemplo, uma situação aqui que pode esclarecer um pouquinho melhor. Vamos imaginar que o senhor ou a senhora que está me vendo nesse momento receba uma notificação da empresa concessionária de energia que sua luz, seu fornecimento de energia está para ser suspenso porque você está com 2 contas atrasadas. E você trabalha o dia inteiro, mas num determinado dia você deixou o valor para a quitação daquelas contas de energia. E aí a sua secretária, a sua empregada doméstica, tem o compromisso de
efetuar o pagamento daquelas contas atrasadas. Mas ela, com toda a inocência, passando em frente a uma loja, viu que um fogão está numa liquidação impressionante e sua casa está necessitando. Você já tinha falado, comentado com ela que na primeira oportunidade ia comprar um fogão, e essa pessoa, inocentemente, querendo agradar, foi lá, ao invés de pagar a conta de energia, comprou um fogão para sua casa. Ela não roubou, ela não desviou seu dinheiro para os bolsos dela, ela pensando na sua família. Mas e aí? E aí que você vai acabar demitindo essa pessoa, porque a empresa concessionária de energia elétrica veio na sua casa e suspendeu o fornecimento. Você está no escuro, você deixou o dinheiro para pagar. A obrigação da sua secretária, da sua empregada, era fazer o pagamento das contas. E ela, na maior boa vontade, numa inocência e para te agradar, ela acabou investindo aquele dinheiro numa outra coisa para a sua casa. Ela está, infelizmente, posso estar enganado, mas a primeira coisa que você vai fazer, pode ser que não, que você entenda, mas é demitir essa pessoa. Da mesma forma acontece com o poder público. O chefe do Poder Executivo, ele corre seríssimos riscos se ele desviar, não estou dizendo roubar, desviar recursos que era para um fim, utilizando-os em outra finalidade, mesmo que seja de extrema necessidade. Então, por isso, pessoal, o prefeito não pode usar, foi 4 milhões, ele podia ter usado metade, a outra metade investido no hospital, ou a outra metade na reforma das escolas. Jamais ele poderia. Se ele não utilizar a totalidade dos recursos, ou se ele nem fizer, por algum motivo não usou para aquela finalidade, ele tem que devolver o dinheiro. E muita gente pensa, devolver dinheiro é ruim, devolve, sim. A gente tem que parar de achar que todo mundo que está na política tem más intenções. A gente tem que parar com isso, infelizmente. Mas é cultura, infelizmente, do povo. Sei que tem exceções, tem pessoas esclarecidas, mas é isso que acontece. Então, a gente vê isso aí, ouve, e às vezes a gente compartilha sem ter esse conhecimento, sem saber o que está escrito aqui, sem saber o que está escrito ali, e deixa até bem claro, o julgamento do executivo, do chefe do executivo, numa situação dessa que eu narrei, independe da Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo não vai interferir quando, numa investigação, numa auditoria, sei lá, o termo que eu usei, foi constatado que o prefeito desviou recursos dessa finalidade para aquela. Ele vai pagar, independente de autorização do Poder Legislativo. Então, tem aqui o decreto número 201, de 27 de fevereiro de 1967. E eu falei sobre isso com uma pessoa que argumentou comigo hoje na saída de um supermercado aqui em Joinville, e eu percebi que ela não sabia disso e passou a entender. E uma pessoa a menos para compartilhar coisas que não tem sentido. Obrigado pela sua atenção. Se puder, compartilhe esse vídeo aí, ou faça o seu explicando. Mas é importante que a gente divulgue o que a lei fala sobre determinados assuntos, né? Uso de verba pública em serviços diferentes daquilo para o qual ele foi destinado. Ok, obrigado.